Olá, queridos alunos do sexto período do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço. Bem, pessoal, agora no nosso estudo do direito de família, vamos entrar naquela parte que é extremamente importante para os casais com relação à aquisição do seu patrimônio, com relação à aquisição dos seus bens. Pois bem, inclusive muitos doutrinadores, e até mesmo quando foi o anteprojeto do Código Civil atual, houve aquele questionamento em se usar o termo direito patrimonial dentro do livro do direito de família. Mas, na realidade, é aqui mesmo que isso deve estar encaixado. Pois bem, como vimos no vídeo anterior, o pacto antinupcial ele precede ao casamento toda vez que o casal avançar entre si algo que não seja o usual do dia a dia, daquilo que a nossa legislação, que o nosso legislador assim entendeu, que é o regime da comunhão parcial. Pois bem, se este casal não estiver obrigado a casar pelo regime da separação de bens, ele vai ter 4 regimes que ele poderá escolher, além de avançar alguma cláusula específica. Pois bem, as pessoas imaginam que simplesmente por escutar o nome já consegue entender como que funciona o regime, mas o acadêmico do direito, aquele que vem a estudar o direito, especialmente nestes 2 que agora irei falar, que é o regime da comunhão parcial de bens e o regime da comunhão universal. Pois bem, para começo da nossa história, devemos entender que o nome do regime é regime da comunhão parcial e o outro regime da comunhão universal. Bem, como falamos o regime da comunhão parcial, todos vocês já devem de ter um conhecimento prévio, ou minimamente por dedução, em imaginar, regime da comunhão parcial significa casou-se, a partir daquele momento, é metade de cada um. Correto? Em princípio, sim. Só que temos que tomar um cuidado muito grande com o artigo 1659, pois o artigo 1659 traz o rol dos bens que excluem da comunhão. Bem, o primeiro destes bens são exatamente aqueles bens anteriores ao casamento. Perfeito. E aqueles bens que eventualmente venham a ser subrogados no lugar dele. Só que o segundo item, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges também subrogados, ou seja, são valores anteriores ao casamento que a pessoa tinha e agora vai disponibilizar este valor. Portanto, o bem foi adquirido posterior ao casamento, mas o valor existia anterior. Este bem não vai se comunicar desde que a pessoa faça a subrogação conforme deve ser feita. Mas olha só, tem mais coisa nessa história. Tem sim. Quais são os outros bens que estão excluídos da comunhão? Estão excluídos da comunhão os bens que são provenientes de atos ilícitos e que, a não ser que isso seja revertido para o casal. Mas aí tem mais coisa ainda que é importante, que nós devemos prestar muita atenção, certo? Quais são estes bens que a gente tem que prestar extrema atenção? São aqueles bens que são de uso pessoal, livros e instrumentos da profissão. Ou seja, todo bem que é usado pela pessoa exclusivamente para trabalhar, não se comunica. É um caso de um gabinete dentário em que um dentista vai lá e gasta R$1 milhão, coloca uma impressora 3D para fazer uma peça protética e este R$1 milhão não vai ser partilhado entre o casal, porque este bem é um bem exclusivo dele, tá? Olhem, então tomar muito cuidado com aquilo que está elencado no artigo 1659, porque estes bens são exclusivos, eles não vão se comunicar. Perfeito? Agora fica a questão, se estes bens não se comunicam, eles não vão entrar numa eventual
partilha se o casal vier a se divorciar? Resposta: não. Estes bens não vão se comunicar em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. E tomar muito cuidado, porque existe uma confusão muito grande. Qual bem que não se comunica? Qual bem que não se comunica? Voltando ao inciso primeiro, olhem só. Todos os bens que sobrevierem ao casal por doação ou por sucessão. Ou seja, a herança que a mulher ia receber dos pais dela, a herança que o marido ia receber dos pais dela, não se comunicam. Por quê? Porque se o casamento não existisse, aquela pessoa não estaria compondo a vida do outro e o herdeiro receberia os bens. Então o artigo 1659 esclarece isso totalmente. Herança não vai ser partilhada. Textualmente fala: exclui-se da comunhão, inciso 1º, os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem à constância do casamento, por doação ou sucessão, ou subrogados em seu lugar. Inclusive, se alguém leva para o casamento um bem que recebeu de herança, vende aquele bem e adquire um outro no lugar e subroga, este bem também não vai se comunicar. Exato, pessoal? No próximo vídeo falarei a respeito da doação universal. Obrigado e até o próximo vídeo.